Alô, amigos associados da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Leme, amigo associado da ACIL. Mais uma vez estamos aqui para o programa ACIL, estabelecendo conversa com pessoas da nossa sociedade, da nossa vida cotidiana e que possam, naturalmente, trazer informações, trazer um pouco da sua história, trazer um pouco aí do seu legado, da sua experiência, para que nós levemos até os senhores. É a ACIL preocupada com o empresário, com o comércio de Leme. Aliás, a campanha, né? O comércio aqui é 1000, está plenamente em vigor. Pois é, hoje nós estamos recebendo aqui no programa ACIL, primeiramente, o convidado maior nosso, Paulo José Sacco. Paulo Sacco, que é conterrâneo nosso porque é cidadão lemense. E ao meu lado também vai participar comigo aqui o Sebastião Marcelino Cortese, o gerente administrativo da ACIL. Mas manda a boa educação, né, Sebastião? Primeiro, o nosso convidado, Paulo Sacco, um homem que tem uma história respeitável em nossa cidade. Saudações ao espectador, ao internauta da ACIL. Você, o telespectador, na verdade, o internauta, estou ainda fora da nova tecnologia, o internauta, muito boa tarde. Estou aqui a convite do Sebastião, a quem agradeço, para ter a chance de conversar com você, passar algumas informações, algumas dicas, se possível, sobre a área de finanças, que é uma área muito importante na nossa vida cotidiana e nossa vida empresarial. Pois é, nós já vamos fazer a apresentação do Paulo de uma maneira assim mais... para você saber realmente quem ele é, como foi a história da vida dele, mas primeiro eu quero a saudação do Sebastião também, gerente administrativo da ACIL. Bom ter você conosco, Sebastião. Boa tarde, Hugo. Boa tarde, seu Paulo. Obrigado por aceitar o nosso convite e obrigado aos internautas que nos assistem. Vamos conhecer um pouco de Paulo José Sacco. Você é nascido em Araçatuba, conforme nos confidenciou, mas não demorou muito, veio para Leme e já foi até agraciado com o título de cidadão lemense, é isso? É verdade. Aqui na gestão, algumas gestões anteriores, o prefeito Geraldo Macarenco e o presidente da Câmara, o Edjalma Gonçalves, fizeram esse reconhecimento, digamos assim, da minha carreira e das ações que eu eventualmente tenha prestado em relação à cidade e me agraciaram com o título de cidadão lemense, que eu orgulhosamente uso. Eu sou um cidadão lemense. Você tem a sua família aqui em Leme hoje? Quem são os seus familiares? Na verdade, minha esposa Solange, né, que é uma lemense. Nós vivemos, eu e ela aqui, os meus 2 filhos moram em São Paulo e eu tenho uma irmã, minha irmã Rosane, que também mora aqui, e tenho 2 irmãos que moram fora daqui, um em São Paulo e o outro lá em Vitória. Aliás, o que mora em São Paulo é o Calu, né? O Calu que foi jogador de futebol de salão, futebol de campo em Leme, outro irmão do Paulo também, eu sei bem disso porque a gente trabalha nessa área do Forte Saudade e tal, e a gente vai conhecendo sobre as pessoas, né? O João Roberto Sacco, o Lolo, o Mandi, hoje não está mais entre nós, mas também seu irmão, né? Isso, faz parte da família. Esposa da dona Meire foi minha professora. Paulo, a sua carreira, eu me lembro quando eu comecei a ver você pelas primeiras vezes em Leme e as pessoas comentavam, ele é presidente da Coca-Cola e tal. Conta um pouco da sua carreira. A minha carreira, eu morei aqui em Leme e cursei o Newton Prado até aos 18 anos de idade. Depois eu fui fazer faculdade em São José dos Campos, depois em São Paulo. Ali eu comecei a trabalhar numa empresa chamada Ceras Johnson, que produz produtos da linha de consumo, de limpeza, onde eu fiquei 10 anos lá. E lá eu realmente fiz um progresso profissional bastante interessante. Saí de lá, eu era diretor financeiro da empresa e ingressei no sistema Coca-Cola, na Coca-Cola Company, lá no Rio de Janeiro. Eu morava no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro eu vivi por 13 anos. E lá na Coca-Cola, como diretor financeiro, em várias empresas do grupo Coca-Cola, voltando a São Paulo também como diretor financeiro. Fiquei 15 anos no sistema Coca-Cola, 18 anos incluindo a Coca-Cola Company,
E nessa vivência, morando em São Paulo, morando no Rio de Janeiro, como eu disse, morando no México, morando em Miami, e ao me aposentar 10 anos atrás, 12 anos atrás, eu retornei a Leme, que é a minha cidade de origem, né? E aqui estou vivendo, estou prestando alguns serviços de assessoria às empresas de Leme. O Paulo, ele tem uma assessoria aqui na Rafael de Barros, né? Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, o nome dela, o endereço e tal, mas, Sebastião, agora deu para entender por que você o convidou para vir conversar com o associado da CIL, né? Com certeza, o Sr. Paulo tem história e o nosso tema de hoje tem muito a ver com o Sr. Paulo. Então, ele podemos até considerá-lo como um professor, dada a história, a vivência que ele teve. Porque nada melhor do que você ter a experiência, vivenciar, né, para você poder tratar daquilo de uma forma bem simples. Como é que você vai ensinar alguém a ser um bom pai ou uma boa mãe tendo filhos se você não tem? Então é importantíssimo ter a experiência para você, através dessa experiência, da sua capacidade, do seu esforço de aprendizado, também transmitir isso para os outros. Uma forma de você aprender, como o Sr. Paulo até comentou há um momento atrás, ele também está contribuindo com as empresas locais. Então, a experiência que ele tem, a capacidade profissional que ele tem, ele está contribuindo com outras pessoas, empresários, colaboradores, de forma que essas empresas sejam mais bem geridas e tenham melhores resultados. O Sebastião tocou num assunto, Paulo, que eu acho que tem tudo a ver mesmo. A sua empresa de consultoria, de assessoria, fala sobre ela. A minha empresa, na verdade, somos 2 funcionários lá, eu e a dona Nelma Maradei, né, que é a minha secretária, contas a pagar, contas a receber, faz tudo lá, Nelma. E eu me dedico a assessorar algumas empresas, olhando como elas podem ser melhor administradas. Imaginando que aquilo que eu aprendi nas grandes empresas, Sebastião, 1 ano e meio atrás, me fez um desafio perguntando o que é que as empresas menores deveriam fazer de bom, copiando as empresas grandes. E eu até fiz uma palestra sobre esse tema aí, e hoje uso muito o material que eu criei para responder essa pergunta do Sebastião. E é isso que eu faço, eu tento olhar, uma das coisas que a gente identifica para quem teve essa experiência nas empresas grandes, é que as empresas menores não investem muito tempo em pensar no futuro. Eles vivem muito dia a dia. Não tem um tempo específico voltado para planejar, para olhar para frente. E é esse um pouco, ou quase tudo do que eu faço. Eu criei um lema lá para a empresa que é o seguinte: o meu negócio é o seu futuro. Porque o meu foco, a minha atenção, minha conversa com esses empresários que me preocupam, está totalmente voltados para o futuro. É um momento quase que exclusivo quando eles têm um espaço, ou dedicam um espaço para falar, para pensar, para discutir o que é que eu quero ser, como é que eu vou chegar lá. O Sebastião tocou num assunto também, a hora que ele estava falando, que fez aquele comparativo, né, de uma empresa grande, uma empresa menor e tal, e é normal o cidadão lemense às vezes pensar, puxa, o cara foi presidente da Coca-Cola, então não dá para conversar com ele está muito lá em cima e tal. É muito diferente o dia a dia de uma empresa grande, da magnitude de uma Coca-Cola? É verdade que o tamanho é diferente, mas os problemas são os mesmos, ou as oportunidades podem ser as mesmas. Muda a escala. Uma empresa grande, nós temos uma estrutura de pessoas e onde você vai dividindo as atribuições, né? Lá tem o diretor financeiro, o diretor industrial, o diretor de vendas, enfim, tem uma estrutura toda voltada porque o tamanho exige isso, né? Você tem que adaptar a estrutura ao seu negócio. E numa empresa menor, existe você acaba somando várias atribuições. Tá. Então tem. Não precisa ter tanto diretor, né? Na verdade acaba não tendo espaço para ter tanta gente. Mas as obrigações são
iguais. Certo. Você tem que cuidar da contabilidade, tem que cuidar da tesouraria, da produção, das vendas, ou seja, muda a escala, mas a estrutura, as operações, os processos são os mesmos numa escala menor. Perfeito. Sebastião? Eu concordo com tudo que o senhor Paulo falou, e um ponto importante. O Brasil é um país que tem como um fato grande parte de suas empresas micro e pequenas, e uma fatia bem menor de grandes empresas, né? Então, a importância das pequenas empresas e das microempresas para nós, na geração de emprego e renda, na produção, na contribuição com a geração de riquezas para o país, ela é muito forte. Então, quando você pega uma experiência de uma pessoa como o Sr. Paulo, que trabalhou numa Coca-Cola, uma empresa multinacional, ele pode muito contribuir na questão da visão, do comportamento, de controles e também na coragem que aquele empresário, proprietário de uma pequena ou microempresa, em pensar também, como ele bem falou, pensar no futuro daqui 5, 10, 15 anos, em crescer, degrau por degrau. Hoje, ele pode ser considerado enquadrado no segmento como pequena empresa, microempresa, mas no futuro ele poderá ser proprietário ou acionista de uma grande empresa. Como o Sr. Paulo falou, as responsabilidades, as dificuldades, os problemas, as satisfações são muito parecidas, né? É uma questão de quantitativa para você cuidar do seu negócio. Paulo, a questão que você mencionou agora há pouco também, sobre o cidadão olhar lá na frente, como num jogo de xadrez. Mas há aquela avidez de ganhar, o ganho aparecer logo, no lucro aparecer rápido. Como ser frio diante de uma situação dessa? Essa situação da pressa em ter os resultados, ela faz parte um pouco da nossa cultura, né? Vem junto com a nossa cultura, né? Olha, eu vou ficar rico em 3 anos. 3 anos, na verdade, né? E quando, às vezes, o crescimento de fortunas acontece em gerações, não acontece assim... As coisas que acontecem muito rápido, de repente, para mim, sou mais conservador, eu fico meio preocupado. Aqui temos exemplos, tem méritos, o Ike Batista como exemplo, né? Ele tem méritos, sem dúvida, porque ele é um grande comunicador. Mas ele cresceu e caiu numa velocidade impressionante. Então, esse aspecto da pressa, às vezes, complica a gestão. O nosso assunto base é finança, educação financeira. Opa, falou em educação, eu já penso em criança. Há uma fórmula mágica de começar a preparar o jovem para a ciranda financeira, para as agruras do vai e vem do comércio? Tem alguma condição ou é só depois que o cara amadurece? Não? Na verdade, tem até programas que cuidam de educação infantil, educação financeira infantil. Pessoas que já se especializaram nisso, porque finanças é uma linguagem. Finanças é um sistema de comunicação. Na verdade, não é uma coisa nem mágica, nem complexa, mas é um sistema de comunicação. Para a gente falar de resultados empresariais, nós precisamos usar a linguagem de finanças, às vezes. Você traduz uma coisa que são as vendas em dinheiro. Entrou finanças, passou a ser linguagem. Eu quero saber quanto custou a folha de pagamento. A folha de pagamento se tornou dinheiro, valor. Perfeito. Então, finanças, na verdade, não é uma coisa muito misteriosa. Nós fazemos finanças no nosso lar, né? A gente, quando está fazendo o fluxo de caixa, que é um nome importante, um nome sofisticado, né? Pomposo, mas em casa nós fazemos o fluxo de caixa diariamente. E é finanças. Então, nós temos que entender que finanças não é nada complexo, é colocar que aquilo é uma maneira de se comunicar.
eu preciso pagar, eu preciso receber. É uma linguagem financeira, mas é uma tradução de processos que a gente naturalmente faz. O dia a dia a gente faz isso. Há pouco você falou, inclusive, de que você é conservador e tal, é meio a moda antiga, e as pessoas, a gente ouve até grandes analistas financeiros na grande mídia falando, ó, não se gasta mais do que se ganha. Isso não muda nunca, né, Paulo? Isso é básico, né? Na verdade, não muda nunca. Na verdade, quando tem um desequilíbrio, e gastar mais do que se ganha não é um problema em si, mas fazê-lo repetitivamente vai te trazer algum problema no futuro. E é sempre no futuro que estão os problemas ou as oportunidades. As coisas do passado já passaram. Eu não conserto coisas no passado, eu não consigo voltar lá. O tempo é implacável com a gente. A água passada não move o moinho, né? O passado passou. Agora é no futuro que nós vamos nos encontrar com a realidade. Eu gastei demais repetitivamente, eu acumulei uma dívida. Justo. Eu vou ter que saldar a minha dívida. Perfeito. Eu vou ter que descobrir maneiras de, lá no futuro, poder fazer esse equilíbrio de contas. Ô, Sebastião, você como diretor administrativo da Associação Comercial, eu acredito que o Paulo até acenou meio com a possibilidade que não queria falar sobre isso, mas não tem como você não falar sobre a situação financeira momentânea do Brasil hoje. O brasileiro preocupado, a inflação começando a subir, o desemprego. Foi pensando um pouco nisso também que você quis trazer o Sebastião aqui, ou o Paulo aqui? Eu acredito que tudo que nós temos de informações, desde que bem utilizadas, ajudam para uma reflexão, uma análise e em seguida uma tomada de decisão e encaminhamento e sua execução. O que nós estamos vivendo nesse momento, eu entendo que é uma situação construída ao longo dos últimos anos. Não estou aqui dizendo que foi certo ou que foi errado. O fato é que, no período da década, a partir do ano 2003, nós tivemos 2004 mais precisamente, uma liberação muito grande de crédito de instituições financeiras. Perfeito. Por um lado, isso é bom. As pessoas tiveram acesso a um dinheiro um pouco mais barato, uma taxa de juros menor, puderam consumir, fazer suas compras, né? Porém, chegou um determinado momento que é necessário fazer ajustes. Eu entendo que esses ajustes não foram feitos no momento certo, entre 2007 e 2008, 2009. Poderia ter sido feito lá. Ok, exatamente. Os bancos privados, está aumentando o nível de inadimplência e tudo mais. Vamos segurar um pouquinho mais. Os bancos do governo continuaram liberando, ok? E as pessoas tomando crédito. O São Paulo falou do futuro. Não é que você pegou um crédito, o dinheiro, olha, no primeiro momento é muito bom. Só que depois você tem que pagar. E pagar, você tem que fazer o dinheiro acontecer para você poder pagar. Então, esse é um ponto em termos de economia da sociedade. E o outro aspecto que a gente entende é que, em termos de governo, quando eu falo governo, não é só o federal, estadual e cidades. O Brasil tem 5.570 cidades. Muito provavelmente, os gastos, tá? Não investimento necessariamente, mas gastos são maiores do que aquilo que o Brasil vem arrecadando. O ano passado, o país arrecadou 1 trilhão e 800 bilhões de reais. O PIB, ano a ano de 2011 para cá, vem diminuindo, ou seja, a produção e distribuição de riquezas para a sua população. E a população vem aumentando também de forma bastante consistente. Então, a geração de riqueza nesse ponto é para ser distribuída entre a população como um todo. Se a geração e distribuição diminui, consequentemente, a população sofre. Paulo, é triste, mas esse futuro preocupa. Nós temos que sempre pensar nessa palavra que é muito forte. Eu gostaria que quem me ouvisse pensasse nela. Nós vivemos num mundo de equilíbrio. Tudo que tem mais, tem menos. O mundo vive em equilíbrio, o universo vive em equilíbrio. Então, Lu, o que o Sebastião também, traduzindo e sendo mais rápido nisso, houve um processo de desequilíbrio no passado, que teve seus fatores positivos, se cresceu, tiveram juros baixos, passou da conta. Agora nós temos que fazer o quê? Voltar ao equilíbrio.
Ajustar as E finanças. precisa ajustar. Então, nós não temos que temer que esse futuro nos vai levar para um processo muito pior. Mas nós vamos ter que ajustar as finanças. Eu não sei como é que o Alex e a Natália estão de tempo aí, mas eu gostaria, para a gente fazer um fecho, fazer um finalmente, eu gostaria o seguinte, Paulo, que a gente... eu não tenho como não te perguntar isso. Como um homem bem-sucedido, empresário bem-sucedido, um manager e tal, o que aconselhar para o nosso associado da CIL hoje, que tem empregado, que tem despesa, que tem que manter a sua empresa, investir nela, tirar um pouco o pé do freio agora, não comprar demais? Qual seria a linha? A linha é o equilíbrio. A palavra é o equilíbrio. Ele tem que olhar para frente, porque lá na frente, eu gosto de uma outra frase também que eu escutei numa palestra, que é que enquanto alguns choram, outros vendem lenços. Então nós temos que enxergar quais são as oportunidades que estão acontecendo. Essa eventual crise não é para todos os setores. Justo. Tem setores que estão até aqui de pedidos para atender. E existem. Então o empresário que está me ouvindo, que queira me ouvir, ele tem que procurar as oportunidades. Ele não tem que ficar chorando. Perfeito. Chorar não vai resolver. Ele vai ter que ser mais conservador, vai ter que fazer um pouco mais de esforço e tal, mas não entrar numa crise existencial. Não, vou procurar as oportunidades, aonde é que eu tenho chances de vender, de vender os meus lenços. Perfeitamente. Paulo José Sacco agora, inclusive, é descendência italiana? É verdade, eu sou cidadão italiano. Sua família é de que região da Itália? Da região de... esqueci agora o nome. Nada Perto de Abruzzo. É na região perto de Abruzzo. Aliás, hoje, né, muitos estão lutando pela cidadania italiana. Tá? Tenho amigos meus que estão indo, buscando, escafunchando a sua história. Afinal de contas, sempre é bom. São portas que se abrem, né, Paulo? Na verdade, a região chama-se Molise, é perto de uns 200 quilômetros de Roma, e a família tem a cidadania italiana, e isso foi muito importante para o meu filho. Eu tive o meu filho que, em função de ser italiano, Perfeito. Ele trabalhou durante 5 anos na Suíça sem nenhum problema. Nós estamos praticamente chegando ao final do nosso programa, mas é importante que a gente deixe claro para o associado da Associação Comercial que o Paulo aposentou da Coca-Cola, mas ele está trabalhando, ele está ativo. A sua empresa fica na Rafael de Bastos, que número? 380, 10º andar. E o nome da sua empresa? Chama-se Consul Sac. Consul Sac pode prestar serviço para empresa e para cidadãos? Ou... Também. Eu tenho alguns clientes que eu trabalho como coaching. Na verdade, eu faço um trabalho de orientação profissional para eles, independente de consultoria para a empresa propriamente dita. Gerente administrativo da CIL, só nos resta agradecer a presença do Paulo. Agradecer e peço até permissão para uma mensagem para quem nos assiste, Rui Paulo. Eu passei uma situação assim, de uma percepção que eu tenho da economia do Brasil que foi construída. Mas como o senhor Paulo bem falou, o futuro tem que ser remodelado e construído de forma diferente. Então a minha mensagem, tanto para os empresários, haja visto que o Brasil tem em torno de 7 milhões de empresas. Se multiplicarmos isso em média 3 empresários por empresa, temos aí 21 milhões de empresários e empreendedores. E aí o grupo de colaboradores que trabalham para essas empresas. Eu entendo que a palavra principal é confiança do colaborador para o empresário e do empresário para o colaborador. Porque muitas vezes acabam não se entendendo as dificuldades que um profissional, um empresário tem para tocar o seu negócio. Dadas as cobranças, as responsabilidades que ele tem civil e criminal por tocar o seu negócio, impostos, que a taxa do Brasil é bastante alta. Então, é uma série de dificuldades. Então, a mensagem principal para os colaboradores: valorizem o emprego que você tem, vistam a camisa da sua empresa, porque fazendo dessa forma, a gente com certeza tem maiores chances de fazer o Brasil voltar a crescer e ser mais justo.
Paulo, para terminar, vamos dizer que eu não fui fundo, que eu esqueci algum detalhe importante, como você acabou de dar esse exemplo, eu achei muito interessante. Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Alguma mensagem final? Eu acho que é uma mensagem de confiança, isso que o Sebastião, eu acho que é importante. Nós, enfim, as dificuldades no idioma japonês, que tem os ideogramas, né, aquelas figurinhas, a mesma figurinha que define o que é risco, também define o que é oportunidade. Você precisa colocar dentro do texto para entender o que aquela figurinha está dizendo ali, se é risco ou oportunidade. Perfeito. E nós temos, eu quero insistir, é que nós temos que buscar as oportunidades. Nós não podemos ficar olhando para trás, eu vinha fazendo isso não está dando certo. O que é que mais eu posso fazer? O que é que de diferente eu posso fazer para que o momento seja melhor? Paulo José Sarco, aqui no programa ACIL, conversando com você. E você, amigo associado, internauta, sabe que a ACIL está presente na sua vida. www.acileme.com.br. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.